Desculpa estar gravando esse vídeo pra vocês com uma roupa de gala, tá? Eu não tô indo pra nenhum baile de gala, não, mas, porra, brincadeira essa camisa aqui, hein? Coisa linda. Já tô com a minha camisa comemorativa aí aos 120 anos do Fluminense. Tô estreando ela hoje com vocês aqui, nesse vídeo, que eu vou falar justamente sobre essa rodada, galera. A última rodada do primeiro turno do Brasileirão. E essa rodada, ela pode ser a rodada que definitivamente vai colocar o Fluminense lá na briga pela primeira colocação. Tem confrontos diretos, tem alguns jogos importantes aí nessa rodada. E eu vou fazer uma simulação aqui para vocês qual seria o melhor cenário para o Fluminense poder dormir aí ao término do primeiro turno na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A liderança não é possível a gente alcançar nessa rodada porque o Palmeiras está 5 pontos na frente. Agora, a segunda colocação, a vice-liderança, é muito provável até que a gente termine aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na segunda colocação. Quem diria, né? Quem diria se a gente pegasse lá o início do Campeonato Brasileiro, as nossas expectativas eram outras. Não era a briga pelo título. Mas o Fernando Diniz, junto com a equipe técnica, os jogadores, estão conseguindo realmente fazer a gente sonhar e buscar aí, almejar títulos importantes em 2022. Então fica aí que eu vou simular essa última rodada do Brasileirão com vocês. Queria só me apresentar para a galera que está chegando agora. Muito prazer, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor. Seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito, eu peço com muito carinho a sua inscrição. Se você já foi inscrito, eu te agradeço. Muito obrigado por isso. Dá uma verificada aí se todas as notificações estão ativadas, tá? Siga aqui, ó, o nosso Instagram, que já passou da casa aí dos 30 mil seguidores. E como eu sempre digo lá, eu posto sempre um conteúdo diferente do que eu coloco aqui, tá bom? E vai aqui no primeiro link da descrição e faça o seu cadastro na Bet7k, caso você ainda não tenha feito. As melhores odds do mercado. O cadastro é muito fácil para você poder fazer o depósito do seu dinheiro via Pix, para sacar também via Pix. E só para você ter uma ideia de valores, para o jogo de amanhã, tô gravando esse vídeo no sábado, entre Fluminense e Red Bull Bragantino, a Bet7k colocou o Fluminense aí como super favorito para a partida, né? Tá pagando 1,85 para a vitória do Fluminense, 3,40 para o empate e 4,50 para a vitória do Bragantino. Além dessas três opções, você tem mais 138 opções para apostar somente para esse jogo. Somente para esse jogo, tá? Então não perde tempo não, se você não fez o seu cadastro ainda, faça agora na Bet7k e receba um bônus em dobro. Fica atento às regras do bônus, tá legal? Vamos lá, galera. Vou colocar direto aqui na tela para vocês a tabela da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao lado esquerdo aqui da sua tela tá a classificação, como você pode ver. Palmeiras é o líder com 36 pontos. Aí depois vem o Corinthians em segundo e o Atlético Mineiro em terceiro com 32. Logo em seguida vem o Fluminense. Nós estamos no G4 do Brasileirão com 31 pontos, com o Atlético Paranaense com o mesmo número de pontos que a gente, 31 pontos também, mas na quinta colocação pelo critério de gols pró, tá? O Fluminense tem 3 gols a mais. Saldo de gols, temos 8, o Atlético Paranaense 6, e também temos mais gols marcados. E isso faz a gente ficar na quarta colocação. Depois vem o Internacional na sexta colocação com 30 pontos. E aí já dá para ver que a gente já conseguiu uma gordurinha daquele G6 para o outro bloco que vem abaixo, tá? Com o arquirrival da Lagoa e o próprio Bragantino com 27 pontos. Depois vem Santos e São Paulo com 25, fechando aí a primeira parte da tabela. O Fluminense já conseguiu desgrudar um pouquinho aí, 4 pontos daquelas 6 primeiras colocações ali que dão vaga na Libertadores. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para um objetivo primário. Qual é o objetivo primário? É classificar o Fluminense para a fase de grupos da Libertadores. O quanto antes a gente atingir essa pontuação de classificação para a fase de grupos, melhor. E aí, galera, automaticamente, quem brigar pelo G4 está brigando pelo título brasileiro, tá bom? Então vamos começar a nossa simulação aqui com São Paulo e Goiás. Curioso que São Paulo e Goiás foram os 2 últimos adversários do Fluminense. Enfrentamos São Paulo no Morumbi e o Goiás lá na Serrinha. Conseguimos conquistar aí 4 pontos em 6 disputados contra esses 2 adversários. São Paulo é um time que oscila demais, tá? Oscila, faz boas partidas, partidas ruins, mas eu acho que jogando no Morumbi contra o Goiás, eu prevejo uma vitória magra do São Paulo aí por 1-0, tá? Fluminense e Red Bull Bragantino, jogo duro, não será fácil, mas prevejo 2-0 o Fluminense
2-0 no Fluminense. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo. John Arias vai abrir o placar no primeiro tempo e o Germán Cano faz o L, não pode faltar gol dele, vai marcar no segundo tempo, fazendo aí um 2-0. Não será um jogo fácil. O time do Bragantino é um time chatinho, mas que gosta de sair para jogar. Então acho que isso aí vai favorecer a gente, tá? SAF Botafogo contra Atlético Paranaense. SAF Botafogo tá a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Vai bater um desespero, a água tá subindo. Acho que eles conseguem um empatezinho de 1-1 aí. Não prevejo a SAF conquistando nada mais do que isso contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando em casa, tá? Fortaleza e Santos. Fortaleza vice-lanterna. O Santos está tentando chegar naquela briga ali pela fase de classificação para pré-Libertadores, está com 25 pontos, né? Tá 3 pontos atrás aí do São Paulo, que é o 7º colocado. Prevejo uma vitória apertada do Fortaleza por 1-0 sobre o Santos. Até porque eu torço para o Fortaleza não ser rebaixado, tá? Então, infelizmente, na Copa do Brasil eles vão cair pra gente, mas no Brasileiro eu desejo todo sucesso aí pro Fortaleza e prevejo uma vitória de 1-0. Avaí e arquirrival. Bom, o Avaí também tá com a água batendo no queixo ali, apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Vão fazer um ferrolho danado lá no estádio da Ressacada. Vão segurar o resultado até o finalzinho do jogo, quando aos 48 do segundo tempo vão conseguir um contra-ataque e o Jean-Pierre vai marcar o gol da vitória do Avaí e o Avaí vencerá o arquirrival por 1-0, tá? Essa é a minha previsão. Esses 2 próximos jogos aqui são fundamentais para as nossas pretensões, tá? Atlético Mineiro e Corinthians, lá no Mineirão, estreia do Cuca, tá? Torcedor tricolor que estava preocupado aí com a investida do Atlético Mineiro sobre o Fernando Diniz, esquece. Cuca já foi anunciado, voltou. Algo também que eu não queria, porque eu acho que o Cuca vai dar liga nesse time do Atlético, assim como ele deu ano passado. E a gente, como a tabela mostra ali, a gente está brigando diretamente com o Atlético Mineiro aí pelo título, né? Por uma vaga na Libertadores e pelo título. Mas o Corinthians também está vindo muito bem. E eu prevejo um jogo muito truncado e um empate em 0-0. Palmeiras e Internacional, outro jogo, confronto direto pelo título e pela uma briga por uma vaga na Libertadores. Palmeiras não tá nem... Apesar dele ter vencido o último jogo, venceu o América Mineiro por 1-0, e o América Mineiro perdeu um gol inacreditável nos acréscimos, quase os 50 minutos do segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo. E o Internacional com o Mano Menezes está vindo muito bem. Se eu não estou equivocado, apenas uma derrota em 15 jogos, tá? É mais ou menos isso. Então prevejo uma partida muito disputada e terminará empatado em 2-2. Jogo disputado. O Internacional tem feito grandes jogos, tá muito bem na mão do Mano, tá? Juventude e Ceará. Bom, Juventude é o lanterna. Depois daquele polo aquático lá, foi uma das poucas vitórias do Juventude. Juventude tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Uma é aquele polo aquático que ele disputou com a gente. Em condições normais de gramado, Ceará 1-0 no Juventude, lá em Caxias do Sul. Atlético Goianiense e América. Atlético Dragão jogando em suas casas, é um time enjoado. O América tá certinho, mas eu prevejo uma vitória do Dragão aí por 1-0, tá? E Curitiba e Cuiabá, o duelo aí dos times verdes, prevejo um empatezinho modorrento em 1-1. Sendo assim, galera, o turno do Brasileirão vai terminar da seguinte forma. Palmeiras, líder do campeonato com 19 jogos e 37 pontos. Fluminense Futebol Clube, na segunda colocação com 19 jogos e 34 pontos, com o mesmo número de vitórias do líder. Tá? Palmeiras terminaria aí com 10 vitórias e o Fluminense também. Ficaríamos a 3 pontos atrás. Tá? Corinthians na terceira colocação com 33 pontos, com 9 vitórias. Atlético Mineiro terminaria o turno aí com 33 pontos empatado com o Corinthians. Eles vão empatar o jogo deles, tá? Para vocês verem como é que é o equilíbrio das equipes, né? Com 8 vitórias, o Atlético Mineiro teria 2 vitórias a menos do que a gente, 1 ponto atrás. Na quinta colocação, o Atlético Paranaense, com 32 pontos, com 9 vitórias. E para encerrar ali o G6, o Internacional, com 31 pontos, com 7 vitórias apenas. O time do Mano perde pouco, mas empata muito, né?
Então, para vocês terem uma ideia, a gente abriria aí 3 vitórias em relação ao Internacional e 3 pontos, tá? Então, o Fluminense ele terminaria o turno do Brasileirão na segunda colocação com 3 pontos de vantagem para o 6º colocado. Ou seja, muito embolado, tudo muito equilibrado. Mas esses resultados que eu coloquei aí, tudo sem clubismo, tá? Exceto o Avaí e arquirrival, é claro. Os outros resultados, eu acho muito pertinente que isso aconteça, muito provável que aconteça. Ou alguém duvida do empate entre Atlético Mineiro e Corinthians. Resultado totalmente normal, né? Pelo equilíbrio das equipes. Claro, pode ter vitória tanto de um lado quanto do outro, é óbvio. Isso é futebol, né? Palmeiras e Internacional. É algum absurdo esse jogo terminar empatado? Não é. Palmeiras roeu o osso para ganhar do América. O Atlético Mineiro sofreu um empate do Cuiabá. Marcou os 48, tomou um empate aos 50. Ou seja, Campeonato Brasileiro muito equilibrado, onde todos esses resultados aí são totalmente plausíveis de acontecer. E eu espero que aconteça e a gente encerre o turno do Brasileirão na segunda colocação, apenas 3 pontos da liderança. Lembrando que no retorno teremos Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Preveja esse jogo aí com pelo menos 177 mil pessoas no Maracanã, pessoas em cima da marquise, pendurado na luminária, porque esse jogo aí, por exemplo, pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Mas vamos deixar esse jogo mais pra frente, né? O André se empolgou já. Vamos falar primeiro dessa rodada aí e eu espero que tudo isso dê certo, tá? Deixa aqui nos comentários desse vídeo a tua sugestão, se você acha que eu mandei bem, que eu mandei mal, que eu fui muito clubista, ou que eu não fui clubista, que eu fui realista. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.